Hola amigos, buenos días, buenas tardes en algunos casos. Nuevamente estamos, como todos los meses, en una nueva presentación de lo que significa café y radiaciones. En esta oportunidad, con la presentación del libro Energía Nuclear, una introducción, a cargo de Amir Zacarías Mezquita. Como ustedes saben, el café y radiaciones es una actividad que venimos ya realizando de hace buen tiempo, inicialmente con unas conferencias de mayor duración, pero últimamente ya con actividades un poquito más específicas, como es el caso de la presentación del libro. El café y radiaciones surge como un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Esta fue una actividad que se inició ya hace algunos años, especialmente surgió en la época de pandemia, ya que como teníamos un poco más de espacio, decidimos abrir este canal, un canal de comunicación a partir del año 2020, a partir del mes de julio, con la finalidad de difundir un poco lo que hacemos en la región en cuanto a actividades relacionadas con la energía nuclear en general, ¿no? Hicimos primero conferencias de larga duración, una actividad muy grande con noticias, con la presentación del libro, de algunas actividades que realizan nuestros colegas en la región, y poco a poco fuimos modificando. Hicimos cuatro de estos eventos y luego hicimos conferencias específicas, entrevistas a los colegas que se dedican al campo de la divulgación de conocimientos. Y posteriormente decidimos hacer ya lo que significa las presentaciones con temas muy específicos, ¿no? Temas muy específicos desarrollados por los colegas de la región. Todas las presentaciones que se han hecho, todo lo que se ha volcado en Café Radiaciones, después lo hemos colocado en nuestra página, en nuestro perfil en Facebook. Y los objetivos precisamente que persiguen estos seminarios es divulgar las actividades que se realizan en la región, tanto los profesionales como las instituciones nucleares académicas y de promoción de la tecnología nuclear. Es un canal abierto para que todos puedan participar, exponer sus temas, y nosotros los divulgamos a través de los diferentes grupos en las redes sociales. El año 2021 empezamos con estos seminarios. Estos son los que hemos hecho el año 2021, 2022, el 2023, y ahora hemos empezado el año precisamente con la presentación de algunos libros y después viendo lo que significan los reactores de investigación en la región. Esta es nuestra cuarta presentación en el año. Y a su vez ya que estamos hablando de libros, quería comentarles de que tenemos un grupo que se dedica a comentar los libros sobre radiaciones y protección radiológica, que está precisamente en Facebook. Estos son nuestros canales de comunicación: Facebook, canal de YouTube y el correo electrónico. Así que bueno, en esta oportunidad me toca presentar a Amir. Él es un investigador, es ingeniero, perdón, es doctor en ingeniería química, máster en ciencia y tecnología nuclear. Tiene una labor bastante importante, interesante en cuanto al tema de radiaciones. Es investigador en productividad y desenvolvimiento de tecnología nuclear en el Centro Nacional de Tecnología Nuclear, el Centro de Desenvolvimiento de Tecnología Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Tiene muchas publicaciones, participación en muchos eventos. Es una persona con bastante desarrollo en el campo académico y en el campo profesional. Él nos va a hablar en esta oportunidad acerca del libro Energía Nuclear, una introducción. Ustedes durante la conferencia, pueden hacer sus preguntas a través del chat. El chat va a ser respondido al final de toda la exposición. Y si en caso requieran hacer un comentario adicional, levantan la mano para poder participar oralmente. Así que la conferencia va a ser en portugués, pero pueden hacer las preguntas en inglés o en español o en mismo portugués, así que no se preocupen. Bien, entonces, por favor, Amir, puedes empezar tu exposición. El audio está apagado. Tu,
Tu audio está apagado, Amir. El audio. Agora, Ahora sí, ahora sí. chora. Sí. Então. Bom, então, meu nome é Amir, eu sou engenheiro eletricista, nuclear e químico. Esse livro ele foi editado pela Universidade do Paraná. Eu tinha dado bom dia, mas talvez não tenha escutado, então bom dia de novo, novamente. Esse livro eu comecei a escrever ele desde que eu comecei a dar aulas aqui, eu fazia apostila que transformei em livro e submeti à Universidade Federal do Paraná, né, e ele ia ser publicado há 4 anos atrás, mas o governo anterior não deu dinheiro para as universidades e o atual governo então liberou as verbas, eu atualizei o livro e saiu agora Amir, no início do Amir, ano. perdón, Amir. ¿Has colocado la presentación? No está Está, no está la presentación en la está, pantalla. não aparece? No. Yes. Share screen. Oh, sorry. Agora Ahora sí, sim. ahora Agora sí. sim. Bom, tudo bem. Então esse livro saiu no início desse ano, ele ficou pronto em dezembro de 2003, mas saiu agora em janeiro de 2004, tá? Tudo bem. Aqui são meus patrocinadores, né? Principalmente o governo federal, que é um governo hoje, né? Que tem privilegiado educação, tecnologia, tá? Muito bem, vamos embora. Aqui eu vou mostrar rapidamente, o livro é muito grande, 256 páginas, então o conteúdo a maioria de vocês conhecem, tá? Eu tentei colocar isso de uma maneira bem simples, sabe? Mais simples assim, o estudante de graduação para cima já entenderia, tá? Aí tá, modelos atômicos, propriedades fundamentais do átomo, modelos do núcleo, aqui modelos do átomo, aqui modelos do núcleo, a radioatividade, interação da radiação com a matéria, tá? Tudo isso vocês conhecem. Aqui eu destaquei aqui em amarelo algo que a gente estuda só em engenharia nuclear, tá? É a fissão do urânio 235, tá? É, então, são os parâmetros da fissão, né? E fórmula dos 6 fatores e tal, né? Isso aí não vai dar para explicar hoje, não. Tá? Mas aqui tem um pouco, isso aqui só estuda engenharia nuclear, nenhum outro curso, talvez tenha um pouco, né? Talvez engenharia mecânica, eu fiz engenharia elétrica, não se falava nada disso aqui. E, bom, transferência de calor, tranquilo, isso aí é estudo em química, só um momento. E aqui eu vou falar todos os tipos de reatores, e destaco os reatores de pesquisa do Brasil, tá? E os tipos de reatores hoje que estão operando, tá? E fala um pouco de reatores a fusão, principalmente o confinamento magnético, né, que ficou muito em evidência há pouco tempo. Eu vou explicar que não houve ganho de energia. Bom, e o ciclo do combustível, tá? Aqui, gente, eu apresento, foram várias, eu peguei todos os livros relacionados à energia nuclear, esses aqui foram os principais. Só um momento. Tá, eu tinha colocado aqui a quantidade, mas foram cerca de 100 bibliografias, tá? Nem todas estão referenciadas lá. Eu só referenciei aquilo que é bem diferente, que destoa, que não se... Porque todos esses livros praticamente abordam o mesmo tema, tá? E tive ajuda também, a autorização de reproduzir desenhos dessas organizações aqui, que vocês conhecem, tá? Inclusive da União Internacional de Química Aplicada, tá? A nova tabela periódica, né? Bom, então esses aqui, todo mundo aqui conhece, o Romo, Gastone, Lamache, né, que é o Papa da engenharia nuclear, tá? Esses é o que estou destacando. Claro que eu não fiz nada de novidade. As apresentações, tive honra de ter escrito os prefácios, né, o professor Leonan, ex-presidente, hoje está atuando na Amazon, foi presidente da Eletronuclear, a nossa
3 usinas nucleares, 2 em operação e outra em final de construção. Dr. Leonardo Santos Guimarães. Professor Aquilino, né, ele da Universidade do Rio de Janeiro, eu conheci ele participando de banca de doutorado, né, 2 vezes participei de banca junto com ele. Hoje ele atua na FAPERJ, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro. Tá? E o Augusto Perrota, que é o gerente técnico do nosso reator multipropósito, o nosso reator de pesquisa, que vai ter 30 megawatts de potência para fazer radiofármaco. Tá? Eu agradeço muito a eles, isso aí deu credibilidade ao livro. Tá? Todos eles têm atuação internacional também, sabe? Mesmo aí quem não é do Brasil deve ter ouvido falar nele. Bom, então eu começo da parte mais elementar, né? O modelo de Dalton, que é praticamente o mesmo modelo dos gregos, né? Mas Dalton já fazia as combinações dos átomos, né? Formando moléculas. Fala dos hádrons e leptons, né? Aqui é o pesado, aqui é o leve, cada hádron tem 3/4 e tem os seus antiquartos. Tá? Não vou falar muito sobre isso, não vai dar para chegar no final. Eu vou apresentar assim, depois aqui para frente, rapidamente, o que existe no livro. Tá? Nem tudo também eu coloquei aqui que tem no livro. Tá? É, e aqui os modelos, né? E até chegar no modelo atual, que é o modelo quântico, quando, devido à dualidade onda-partícula, né, a gente pode enxergar, o quântico, né, a gente pode enxergar o elétron como corpúsculo, né, nos seus caminhos, né, e quando, como anda com os harmônicos, né, todos dois explicam a quantização. Né. Bom, átomo, né, aqui bem elementar, né, que eu gosto de mostrar a diferença que tem entre o nêutron e o próton. O nêutron, eventual, ele transforma em próton e libera um beta, né, um elétron que sai do núcleo, né, e radiação, em geral, o fóton. Né. O fóton é um corpúsculo sem massa, tá? Por isso ele pode atingir a velocidade da luz. Então, ele é uma onda e é um corpúsculo, né? Todo mundo sabe disso. Aqui, uma visão que eu gosto de mostrar, no livro não tem essa foto, tem um desenho, senão eu teria que pedir autorização para pôr esse desenho, mas para apresentar aqui não tem problema. O núcleo seria uma bolinha lá no centro do campo de futebol, sabe? Talvez um carocinho pequeno, tá? Isso é só ordem de grandeza. Tá? E os elétrons seria poeira, né, nas arquibancadas e em volta do núcleo. Praticamente toda a massa do elétron está no núcleo, né? E predomina o vazio. Aqui a representação. Bom, bom, quantização, né? Eu já tinha falado lá atrás, é isso. Mas para os elementos mais leves, é fácil a gente ver o caminho que os elétrons percorrem, né? Quando a gente supõe isso aqui, ele é um corpúsculo, né? Mas chega, por exemplo, lá no Urano, os elementos acima dos bismutos, os elementos acima do bismuto, gente, na tabela periódica, são todos radioativos, tá? Aí é uma nuvem de elétrons, tá? Ou então, seriam as nuvens de ondas eletromagnéticas de harmônicos, tá? Vamos lá. Falo aqui as forças da natureza, né? A maior força da natureza é a força que a gente usa, né, nos nossos reatores de fissão. Fusão está sendo tentada, né, a fusão dos núcleos leves, né, os isótopos de hidrogênio, deutério e trício. Né. A fissão é urânio 235. E o decaimento alfa também, o alfa é um hadron, então é força forte também. É como se fosse uma mini fissão, o decaimento alfa. Muito usado para gerar energia, tá? Mais na frente, se der tempo, eu vou falar. Decaimento beta, aí que já é um lepton, tá? É a força fraca, né? É o elétron que sai do núcleo. E tem pósito também, que vou falar um pouquinho, talvez, mais na frente. Então, é isso, as forças da natureza, o eletromagnetismo, a eletricidade. Eu estou falando muito rápido, se tiver alguém em espanhol, não vai talvez entender, mas depois vê no YouTube. A gravidade e o eletromagnetismo já era bem conhecido. E a partir dos anos 1900 que a gente começa, né, a gente não, os cientistas, né, os grandes pesquisadores, né, que né, começa com Thomson, Becquerel, Madame Curie, e aí vai subindo até chegar no projeto Manhattan. Tá? Então, é isso. Tabela periódica. Né? Quero destacar aqui, então, tem um negócio aqui tampando. Ok. A fusão, feita com os elementos leves, né? E
E a divisão do átomo, né, que é o urânio. Bom, na natureza nós temos quase todo o urânio, hoje da natureza, é urânio 38, e 0,7% 35. Qual o motivo? É porque o decaimento do urânio 38 é 4,5 bilhões de anos, e do 35 é 713 milhões de anos. É bem possível que, quando se formou-se o nosso sistema, a quantidade fosse a mesma, sabe? Há 2 bilhões de anos atrás, o urânio 35 era uns 3%. É aquele famoso reator natural do Gabão, na África. Tá? Então, é isso. Hoje, hoje nós temos, então, que enriquecer para a gente usar a água como refrigerante do núcleo. A água ela diminui a velocidade do nêutron, aí aumenta a probabilidade de ele ficcionar urânio 235, seção de choque. Mas, como a água também, ela absorve um pouco de absorvedor, né? Então a gente tem que enriquecer, aumentar a quantidade de urânio 35, a porcentagem de 2 a 5%, é que usamos nas nossas centrais, tá? Ou, se você quer fazer uma bomba, seria 90%, mas não se faz bomba mais de urânio, tá? Se faz hoje é plutônio. Bom, aqui eu gosto muito dessa tabela estendida, né? E o último elemento está aqui, o Ganession, em português. Sabe? Foram russos. Aqui são os transurânicos, né? Acima do urânio, tá? Bom, tem que ir rápido. Se deixar, eu começo a falar muito e não chego no final. Bom, aqui é a carta dos nuclídeos, né? Todos, como eu disse, acima do bismuto, que deve estar em algum lugar por aqui, todos. Aqui, gente, são todos os nuclídeos, né? São átomos que têm números diferentes de nêutrons, né? Então, aqui na natureza existem, eu acho que 230 radionuclídeos naturais. Hoje nós chegamos a uns 3.200, né, criados em aceleradores de partículas e reatores nucleares, tá? Bom, o urânio deve estar por aqui. O que acontece é o seguinte: à medida que você aumenta a quantidade de próton, né, próton tem cargas que se repelem, né, positiva, né, P de positiva, você tem que ter cada vez mais nêutron, né, para manter aquilo junto, né, para manter os prótons juntos. Tem outras subpartículas também, tem o gluon, né? O gluon é cola em inglês, tá? Mas aí é o caso, gente. Eu sou engenheiro nuclear, eu trabalho com aquilo para ter energia e tal. Não sou físico teórico. Eu sei que é muito importante a física teórica, é claro, né? Einstein e todo esse pessoal. Mas o que eu quero é energia. Bom, é uma maneira resumida de colocar as coisas, sabe? O físico descobre e a gente emprega, tá? Aquilo. Aqui são os decaimentos, né? Alfa, beta e gama, né? Alfa e beta são partículas, né? É, e quando há, a maioria das vezes que há uma liberação alfa, né, que sai o núcleo do hélio, sai do núcleo, né, é, aparece radiação gama. Pode aparecer, nem sempre. Tem algumas reações nucleares que não há, que não sai radiação gama, tá? São poucas, tá? E o beta é o elétron que sai do núcleo, né? Sempre tem um antineutrino aqui, eu coloquei, mas pessoal, mas o antineutrino é só para falar que a gente conhece ele. Ele na verdade, existem alguns sistemas que você, pela medida do antineutrino, o antineutrino, quando eu estudava engenharia nuclear, falava que ele não tinha massa. Ele tem um pouquinho de massa. Você pode avaliar a potência de um reator nuclear, de uma montagem crítica, pela contagem dos neutrinos. Tá? Bom, isso porque há pouco tempo eu revi um trabalho desse jeito e achei interessante. Esse desenho aqui, gente, é da tese da Madame Curie, né? Você distinguir alfa, gama e beta, né? Aqui é um campo magnético, aqui é um campo elétrico. Esse desenho está no meu livro, tá? É, eu lá imagino que eu citei a Madame Curie. Eu li em algum lugar que é da tese dela. Bom, aqui só para mostrar, então, as três cadeias naturais, tá? Hoje tem muito mais cadeias, tá? Quando você fabrica um radioisótopo, né? Ele vai decair também até chegar no estável. Nesse caso aqui, todos eles chegam no isótopo estável do chumbo, né? Super interessante, o chumbo com 3 isótopos estáveis. Bom, aqui eu gosto de mostrar, devido a Marie Curie, né, os dois elementos que ela descobriu, né, primeiro o rádio, né, o rádio ele é o elemento mais radioativo da natureza, né,
Então, usou-se inicialmente, né, inclusive para tratar câncer lá na França. Hoje a gente faz o cobalto e o césio, né, que a gente consegue fazer vários elementos mais radioativos do que o rádio. Tá? Mas ela conseguiu, gente, em toneladas de urânio, né, minério de urânio, separar 1 grama de rádio, né? Impressionante. E o polônio ela não conseguiu. O rádio aqui era um rádio puro mesmo. Aqui seria polônio, talvez óxido de polônio, porque o decaimento do polônio é muito rápido. Então, 5 dias, ela não conseguiu separar, não. Polônio é homenagem à Polônia, tá? A palavra radioativa, né, Madame Curie que criou essa palavra. Aqui eu gosto, por curiosidade, né, os dois elementos mais raro no planeta Terra. Hoje, nesse momento, tem 30 gramas de frâncio, esse frâncio aqui. E também tem 30 gramas de astato. São os elementos mais raros no nosso planeta. Agora, o que eu acho muito curioso é que o frâncio ele foi descoberto pela aluna de Madame Curie, a Marguerite, eu escrevi em algum lugar aqui, Marguerite Perrier, o Franço, né? Então, assim, no decaimento do urânio, de alguma maneira, eu não sei como, descobriu um elemento que a cada momento no nosso planeta só tem 30 gramas. Talvez ela tenha descoberto 1 grama, tá? Tudo assim. Esses dois elementos é só curiosidade, né? Atualmente, a gente não, como é muito, de certa maneira, rápido o decaimento, né? 22 minutos, ele não tem nenhum uso. Então, o decaimento é isso, alfa, beta. Beta sobe na tabela, alfa cai 2 casas, né? Libera 2 prótons, né? Tá. Então, isso está no livro. Bom, é que os dois modelos do núcleo. O modelo do átomo, né, a gente já conhecia há muito tempo, que é a tabela periódica. Né? A tabela periódica mostra as propriedades químicas dos elementos. Aquela carta do nuclídeo mostra mais o comportamento do núcleo, né? Cada elemento daquele, a carta do nuclídeo. A carta do nuclídeo também, eu falo muito de história, no meu livro eu falo um pouco, nas minhas aulas também, porque eu dou aula de história da tecnologia nuclear. E gosto muito de história, tá? Eu ia fazer vestibular de história. Gente. Bom, vestibular é para entrar no curso superior. É, então, o que eu queria falar, esqueci. Bom, mas tudo bem. Os dois modelos, né? O modelo da gota líquida é algo similar a uma gota que se separa em dois quando tem algum distúrbio externo, tá? Isso aqui foi o Gamow e o Born, né? Que o Born a gente vai falar muito, o Gamow era um russo que foi para os Estados Unidos. É algo muito simples, tá? Mas é isso, mostra bastante similar à fissão. Mas agora aqui é o modelo de camada, né? Que mostra, que apresenta que dentro do núcleo existem camadas muito similar à camada eletrônica, né, dos gases nobres. São elementos que são estáveis, tá? Aqui tem um chumbo aqui. Quando ou o nêutron ou o próton corresponde a algum desses elementos aqui, é, ele é bastante estável, tá? Ele não é radionuclídeo, tá? Então vamos ver o hélio. O hélio é tão estável que ele tem 2 números mágicos. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então a gente fala até partícula alfa ou até radiação alfa, tá? Sendo que radiação é só o gama, tá? Mas a gente fala radiação beta, radiação gama, radiação é, alfa, né? Tá, é o mais estável, talvez. Oxigênio, 8, né? 8. 2 números mágicos, então ela é estável. É como se dentro do núcleo tivesse esses caminhos privilegiados, muito similar à camada eletrônica. Aqui tem um cálcio, né? Também 2 números mágicos, 20 prótons e 20 nêutrons. Aqui é 28 só, aqui em cima, então seria 32, né? Tudo bem. Chumbo, né? 82, número mágico. 50 eu não descobri qual é, não, eu também não procurei muito, não. E o 126 também não, tá? Mas isso tem, eu não deu tempo de. Nem no meu livro eu acho que eu coloquei, sabe? É muita coisa. Bom, similar aos gases nobres, tá? Aqui fala das radiações, todo mundo conhece. O efeito eu errei aqui, tá, gente? Aqui é efeito cômputo, tá? Aqui nesse aqui. Opa, só voltar um pouquinho. Aqui eu gosto de mostrar o efeito fotoelétrico, porque é, o Einstein ganhou o prêmio Nobel devido ao efeito fotoelétrico. Muito tempo depois, eu acho que lá nos anos 20 que ele ganhou o prêmio Nobel. E mais em 1905, né, o ano miraculoso, que ele fez aquelas 4 trabalhos, né, que mandou para a revista, só pouca gente entendeu,
né? É, a não ser o Max Planck, né? O Max Planck que descobriu o Einstein, levou ele para Berlim e tal. Bom, mas como ninguém entendia a teoria da relatividade, uma coisa assim, o efeito fotoelétrico, sim, é algo que explica a dualidade onda-partícula, arrancamento de um elétron. Tá? Um fóton ou uma radiação gama arranca um elétron, né? E o elétron está aqui e volta para cá. Bom, tudo bem. Com o efeito Compton, né, que está escrito errado, é similar. Tá? E a formação de pares, meu Deus, desculpa, tá? Desculpa. O efeito formação de pares é interessante, né? É a aniquilação. A interação do fóton depende de uma energia mais alta, a interação com o núcleo, libera um elétron e o pósitron, que é o anticorpo do elétron. Depois eles aniquilam. Aí nós temos corpúsculo, né, transformando em energia, né? Energia e massa, eu diria, assim, eu gosto de falar que a massa é a energia condensada, tá? Porque massa e energia é a mesma coisa. Bom, aqui seria é, a detecção da radiação, mas eu quero destacar aqui é o nosso reator do CDTN, o reator de pesquisa Triga, onde eu fiz o meu doutorado, né? É, todos os elementos todos os elementos que têm carga, beta, elétron, tal, você consegue, e radiação gama, você consegue detectar de certa maneira fácil. Mas a detecção do nêutron, que não tem carga, só tem praticamente duas maneiras. Ou a radiação, o nêutron, a interação, houve um erro aqui. Do contrário. Mas tudo bem, vamos embora. É a fissão ou então a liberação de uma reação que libera a partícula alfa. Então, você mede o nêutron através da liberação alfa, que é liberada do boro, tá? Tá, é isso mesmo. O nêutron, ele libera o alfa, né, do boro, né? Ele transforma em lítio e aparece o alfa, né? O alfa você consegue medir, ele tem carga elétrica, ele ioniza um gás, né? Em geral, essas são câmaras, né, preenchidas com gás nobre, mas quando entra uma partícula lá dentro carregada, conduz eletricidade, tá? E a outra maneira é a formação, é uma câmara com um pouco de produto um pouco de urânio 35, o plutônio 39, onde acontece um pouco de fissão, e você medindo esses dois isótopos que saem aqui, eles estão ionizados com diferenças de elétron, né? E você consegue, então, tem uma corrente elétrica e consegue medir. Então, aqui tem as duas câmaras em volta do núcleo, né, do nosso reator TRIGA, aqui de Belo Horizonte, tá? Da nosso centro de pesquisa. Bom, aqui é aquela famosa curva, né? Mas no meu livro eu apresento ela dessa maneira, onde eu acho que a gente consegue ver claramente a energia de ligação por nucleon, né? Que de tal maneira que o deutério, no caso hoje, né, a gente tenta se fundir o deutério com o trício, tá? É a maneira de você conseguir uma 28, né, se não me engano, mega eletronvolto, né? E você consegue fundir eles com a temperatura mais baixa sim, mas é alto para caramba. Agora mesmo saiu a notícia, né, que na Coreia, né, conseguiu uma temperatura 5 vezes maior do que o centro do Sol. Bom, aqui no nosso planeta a gente não consegue fazer uma grande pressão igual as estrelas para fundir, criar o plasma e unir os núcleos, né? Mas com a alta temperatura, né, você consegue criar o plasma, tá? Isso vai ser a energia do futuro, tá? Não vai ser. Bom, mais na frente eu vou falar sobre isso, tá? E quando você divide o urânio, também sobra isso de energia. A energia por nucleon liberada pelos elementos leves é 7 vezes, se não me engano, maior do que a energia liberada por cada nucleão do urânio, tá? O urânio, né? É isso. Então, além de ter é, a fusão, liberar mais energia, você não terá produtos radiativos. Tem um neutro que aparece lá, mas esse neutro ele vai contaminar
O nêutron sozinho, em qualquer lugar, ele desaparece, ele forma um próton do lado de cá e do outro lado sai um beta. Tá? Então, em 9 minutos, se não me engano, 7 minutos. E ele vai, então, ativar as paredes, né, lá onde está o plasma. Então, tudo isso não vai formar nenhum produto de fissão e nem um transurano, e nem o plutônio 239, que pode ser usado para fazer artefatos bélicos. Né? Bom, vamos falar da primeira energia forte, né, que é a fissão. Eduardo, eu não sei que hora que acaba o tempo, não. Você me avisa aí uns 5 minutos antes, antes de terminar. A fissão nós todos conhecemos, né, que é o que usamos nos nossos reatores nucleares. Né? E o decaimento alfa também libera energia, sabe? Libera, é a alimentação dos satélites, né? Gera calor, coloca termopar, do outro lado você já tem a energia, já tem uma diferença de potencial elétrico, né? E alimenta o computador desses satélites os Estados Unidos, os países mandam para. Nós temos hoje satélite que já chegou no Urano, né, já passou de Urano. Né, e, na verdade, não é para dar velocidade ao satélite, ele sai no embalo da Terra, depois pega o embalo lá em Júpiter, vai embora, mas é para mandar fotos para a Terra, é para mudar a direção do voo também, ele pode acionar algum mecanismo pneumático, né, para mudar de direção. Tá? Gente, energia nuclear é sempre energia vezes massa, vezes velocidade da luz, vezes velocidade da luz, tá? Velocidade da luz ao quadrado, tá? Desde a emissão beta, que é um pouquinho de massa transformada em energia, até a fusão do hélio, né, que já é uma energia maior, né, e da fissão. Eu digo que a natureza deu para a gente a fissão enquanto a gente não tem a fusão, tá? Que vai ser. Então, e aí tem as teorias da conspiração. Eles já sabem a fusão, mas é para acabar com o urânio primeiro. Bom, é claro que no livro eu não tenho esses GIFs animados, né? Mas é isso, né? O nêutron entra dentro de um núcleo, né, do urânio 35. Esse nêutron ele tem que ser lento, né, termalizado, lento, porque o nêutron rápido, eu diria que ele passa direto, não enxerga o 35. O nêutron devagar, a seção de choque do urânio 35 fica maior, é como se aumentasse o tamanho, e ele fricciona facilmente o urânio 235. Agora, qualquer elemento da tabela periódica, os elementos lá em cima, né, os transurantes, eles são ficcionados para um nêutron de alta energia. Aí que entra os reatores rápidos, né, onde o nêutron rápido, esse nêutron que está saindo aqui da fissão, ele tem, acho que é 7% da velocidade da luz, tá? Então, assim, mas aí os nossos reatores a gente chama de térmico, tá? Bom, todo mundo sabe disso, não posso alongar muito, não. Aqui é algo que é da neutrônica da física de reatores, tá? Esse desenho, todo o livro tem, é isso. Isso aqui não acontece no reator nuclear, isso aqui é uma bomba, é um fator de multiplicação onde você tem o dobro. A fissão do urânio 35 libera de 2 a 3 nêutrons. Tá, aqui está até liberando 2 só, é um fator de multiplicação de 2, tá? Isso aqui seria um artefato, uma bomba. Um reator, ele funciona que esse fator de multiplicação igual a 1, quando está crítico, né? São as palavras que a gente usa em tecnologia nuclear. Não vai dar para falar em cada um, não. Aqui no momento, isso aqui já seria uma aula que eu dou de 2 horas. Mas interessante é isso. Isso aqui é um reator nuclear. Na criticalidade, a geração anterior e a geração depois é 1, né? Quando você quer subir a potência, esse K é 1,003, 1,005. Se passar de 1,0065, não há contribuição dos elétrons lentos e poderia acontecer isso, mas não acontece no reator, porque o aumento de temperatura de um núcleo do combustível, do núcleo do reator, o aumento de temperatura leva a uma reatividade negativa que a potência cai. E isso é muito evidente nos reatores Triga. Tá? Reatores Triga, eles foram feitos, lá depois que eles descobriram que o reator Triga é um reator muito intrinsecamente seguro, eles tentam provocar um acidente de reatividade, tirar a barra de controle rapidamente, dá aquele brilho, chega aos 2 megawatts e, em alguns segundos,
milissegundos, talvez, não me lembro, já cai de novo a potência. Tá? Em Chernobyl, gente, isso aqui realmente aconteceu, um acidente de reatividade, tá? Em Chernobyl. Houve duas explosões, a primeira explosão química, a segunda explosão foi uma explosão nuclear. Eu digo que isso provou que um reator nuclear pode destruir a central, mas não destrói a cidade. Tá? Claro, há uma grande contaminação, né? E não é uma bomba. O reator nunca vai transformar uma bomba. Tá? Bom, aqui é também característica da fissão, né? Existe uma predominância desses dois elementos aqui, que é o criptônio e bário. Tá? Aqui eu quero mostrar que dentro, quando você tem um reator nuclear, você tem urânio 235, mas tem urânio 238. Ele recebe o nêutron, transforma em neptúnio e depois em plutônio. Os dois principais plutônios, o plutônio tem 15 radioisótopos, tá? Mas os dois principais são esses. O 239 é ótimo para ele tem propriedades até melhor que o urânio para você fazer reação nuclear, por isso que ele é fácil de fazer. Então é ele que é usado para bomba. Mas vejam bem, no reator nuclear, o combustível fica lá 3 anos. Depois de 3 anos, a quantidade, o urânio 239 ele também é ficcionado, então ele vai começar a cair, ele fica estável e o 240, que não é ficcionado facilmente como um nêutron lento, ele vai subindo. Então, um reator, para você usar plutônio, você tem que te separar logo no começo, alguns meses, que tem só o 39, muito pouco o 240. Tá? É assim que se separa o plutônio. Tá? É fácil fazer o plutônio, é mais fácil fazer o plutônio 39 no projeto Manhattan, né? Aqui eu vou mostrar o primeiro reator de pesquisa. Tá, aqui não vou falar não, é a seção de choque de captura, então não vai dar para falar não, mas isso mostra aquilo que eu falei, quando você aumenta a temperatura de um reator, do núcleo do reator, essas que a gente chama de bandas de ressonância, elas alargam e capturam o nêutron, e aí a potência cai, ele absorve o nêutron. Por isso que os reatores nossos, a maioria, todos os reatores é feito para ser intrinsecamente seguro. O aumento de temperatura faz o urânio 238 absorver os nêutrons, porque essas bandas de... Aqui, ó, tem aqui a energia, aqui a seção de choque. Veja que a seção de choque é muito alta nesse ponto. Em geral, o nêutron ele nasce aqui e vai sendo termalizado. Mas se você aumenta a temperatura do combustível, o urânio 38 absorve o nêutron e não deixa continuar a fissão, piora a fissão. Coisa muito rápida. Nossa. Aqui é o primeiro reator. É o primeiro reator do projeto Manhattan. Depois da descoberta do nêutron, né, foi fácil você provocar as fissões. Tá? Isso começou, então, com a primeira fissão, Otto Hahn e Lisa Meitner, né? Não vai dar para explicar muito bem, não. E o projeto Manhattan, né, que fez o primeiro reator para fazer plutônio, que é a bomba que jogou em Nagasaki. A primeira bomba de urânio só tinha uma, testaram ela em Hiroshima. Não tinha uma bomba de reserva. A de plutônio já tinha umas duas, até mais. Os Estados Unidos quase que usou bomba de plutônio lá na Guerra da Coreia, sabe? O general MacArthur queria isso, mas aí o presidente Truman levou ele para os Estados Unidos e não deixou ele continuar a guerra lá. Seria o fim do mundo. Aqui é o primeiro gráfico de uma reação. Aqui está em criticalidade. Tá? É muito interessante essa história. Então tá, Chicago Pile 1, primeira pilha. Bom, aqui os 4 reatores do Brasil. Os 2 principais é o reator do IPEM, né, aqui no Instituto de São Paulo, e o nosso aqui de Belo Horizonte, o Trigger. Tá? São os únicos que conseguem aquece a água e você tem ebulição nucleada subresfriada. Os outros 2, esse aqui, o Argonauta, vocês podem ver que ele parece muito com o primeiro reator. A termalização dos nêutrons, né, moderação do nêutron, era feita com grafite. Aqui também tem grafite. Tá? É o Argonauta, né, da Argonne National Laboratory. O RMB seria mais para estudar neutrônica, né, submarina. Né? MB aqui é Marinha do Brasil, reator número 1. E o RMB, que está sendo feito pela Argentina, né, junto com o Brasil. A Argentina, gente, ela fez reator até para a Austrália. A Argentina tem 10 reatores de pesquisa. Sabe? É muito interessante o avanço que a Argentina tem nessa área. Né? Nós somos melhor no futebol. Bom, aqui os constituintes no reator de potência. Aqui eu não vou entrar em detalhe. Não. Aqui é interessante, gente, que eu gosto de mostrar para os alunos, é a massa crítica. A massa crítica é a massa necessária para iniciar a reação em cadeia. Tá?
A melhor massa crítica, né, tem a ver com a geometria, seria então uma esfera, tá? Uma esfera. Então tá, vamos ver aqui uma esfera de urânio 265 e aqui os enriquecimentos, tá? Normalmente a gente o enriquecimento com o reator é por aqui, por isso que o reator tem um núcleo grande, tá? Agora, à medida que você vai aumentando o enriquecimento, por exemplo, 90%, que é uma bomba de urânio, tá? Você teria um raio desse combustível de 10 centímetros. Veja bem, isso aqui é urânio. Se você usar o plutônio, a massa crítica ainda é menor. Eu quero dizer o seguinte: uma bomba nuclear, eu conto isso mais por causa da história. Não que eu acho um absurdo o homem usar esse tanto de bomba e tal, claro, mas para mostrar que uma montagem de plutônio caberia dentro de uma mala. Tá? É claro que você tem que ter toda uma instrumentação para você provocar a bomba de plutônio. É muito difícil fazer, porque você tem que fazer a implosão daquele cilindro. Tá? Isso Bom, aqui os tipos de reatores. Predomina hoje os reatores refrigerados a água leve, por isso você tem que enriquecer o combustível, porque a água leve também absorve nêutron. Tá? E tá, então aqui vai dar uns 80%, né? Tá, uns 70, quase 80%. Hoje existe, somando tudo aqui, 437. Hoje aqui, na verdade, em 2022, tá? Isso muda todo ano, tem caído um pouco a quantidade de reatores nos Estados Unidos, mas por quê? Lá os reatores já têm reatores já há mais de 50 anos, né? Então, hoje tem esses programas de você estender a vida dos reatores. A Angra 1 vai ser estendida a vida, né? É isso, hoje a gente pode trocar vários componentes. Angra 1, que é o nosso primeiro reator, né, feito pela Westinghouse, já trocou o mecanismo das barras de controle, os geradores de vapor e tal. Nós temos um programa aqui no CDTN, no caso aqui é gerenciamento do envelhecimento do nosso reator de pesquisa. Tá? Ah, tá. Nessa conta aqui entra os reatores russos. Né? Os russos, para ser diferente, eles chamam de VVER. Né? VV é água, R de reator, o E não lembro o que é, não. São os PDF, são os russos. Ah, aqui está escrito aqui. Tá? Então, é isso. O reator lá de Chernobyl é esse aqui. Sabe? Ainda tem 10 em operação, 11 em operação. Tá? Esse reator, inicialmente, era o primeiro reator, o Obninsk, era para fazer plutônio. O primeiro reator a gerar eletricidade em 1954, na cidade de Obninsk. Sabe? Era a competição entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Não vou entrar em detalhe. Bom, aí aqui eu vou falar de cada tipo de reator. O PWR, água pressurizada, né, que é a maioria dos reatores, é o que está predominando. Tá? Os reatores que o Brasil colocou, essa foto aqui das nossas duas usinas, né, do Brasil, né, Angra 1, Angra 2. E Angra 3 está mais para o lado de cá, já está bem avançado. Se não terminar Angra 3, vai ser um prejuízo danado. Aqui o combustível, a pastilha, né? Então, todos esses desenhos aqui, a parte de geração de eletricidade é conveccional. Tá? Se aqui eu tivesse uma fornalha, seria a mesma coisa. Quantas horas? Eu estou sem relógio. Ô, Eduardo, você me avisa aí. Bom, aqui eu gosto de mostrar mais por que os nossos reatores são bastante seguros. Já aconteceu o primeiro acidente numa usina pressurizada lá nos Estados Unidos, Trimaiara, tá? Mas ficou tudo contido aqui dentro. Houve pouco vazamento de material radioativo. Mas, é claro, os Estados Unidos é um país democrático, a imprensa vem, divulga e tem que ser assim mesmo, né? Mas mas foi o primeiro acidente e a partir daí as coisas vão melhorando. O reator da União Soviética, né, da Ucrânia, né, o Chernobyl, é um absurdo de erro ali, tá? Eu poderia enumerar vários erros, sabe? Fukushima era um reator BWR, água fervente, tá? É diferente disso aqui. Vou mostrar. Bom, esse eu acredito que hoje ainda tem a geração 3, tá? Que tem aqui, por exemplo, estão vendo aqui o sistema de refrigeração, quando se desliga o reator, ainda tem aquecimento por decaimento, tá? Então, você sabe que sempre tem que refrigerar o núcleo até decair. Até 10 anos ainda tem que ficar dentro d'água, tá? O combustível. Isso aqui são acumuladores de água para resfriar em caso de acidente. Hoje, isso aqui já é, nos novos reatores, geração 3 e 3+, já é feito
naturalmente. São tipo caixa d'água que se coloca aqui dentro, que a água vai cair e tal, e vai resfriar. Tá? Uma maneira simplificada de falar. O BWR, né? Deixa eu ver quantas horas aqui, gente. O Eduardo não me fala as horas. Ah, não. Continúa, continúa, no, no, a mí no te Ah, tá. preocupes. No te Eu preocupes, vou sí, no. mostrar rápido. Eu vou mostrar rápido. Então, aqui eu mostro o reator BWR, foi do acidente lá de Fukushima. Tá? É, aqui o reator do Canadá, né? Aqui o Canadá começou com reator a urânio natural. Apesar deles terem participado do projeto Manhattan junto com os Estados Unidos não passou para eles o processo de enriquecimento de urânio. Mas como eles tinham já água com deutério, né, a água pesada então pode modera melhor os nêutrons, você pode usar urânio natural, a 0,7%. Mas hoje o Canadá já faz enriquecimento, ele já usa esse mesmo reator, mas com combustível enriquecido. O interessante é que quando você tem água, quando você tem reator natural com 0,7%, você tem que trocar o combustível praticamente continuamente. Então, não se desliga o reator para ter uma máquina de carregamento de combustível, que o combustível entra aqui e o queimado sai do lado de lá. Desvantagem desse reator é que gera-se muito mais rejeito. Então, o Canadá já está fazendo enriquecimento, foi o projeto que a Argentina tem, a Argentina também hoje já consegue fazer enriquecimento, pelo que eu sei. A Argentina é muito avançada, lá tem lá um reator que é acho que é Retema, né? Que é um gerator já da quarta geração, o conceito da Argentina, tá? E, bom, aqui o combustível dele é esse feixe aqui que só tem meio metro, né? Entra de um lado e sai do outro, tá? Esse é um reator a gás, que a Inglaterra começou também desse jeito. Eles não tinham enriquecimento e usavam um bom moderador, que era o carbono, sabe? Pode entrar. Pode assistir daqui diretamente. Bom, aqui então é o reator a gás. Hoje tem o reator avançado a gás. Mas a Inglaterra já está. A Inglaterra, como eu disse, ela usava o gás carbônico, também é um elemento leve, que modera o nêutron, que internaliza o nêutron, né? E você pode usar urânio natural. Mas você está abandonando e já vai usar EPWR mesmo. Esse já é interessante. Aqui é um reator rápido, é um nêutron rápido que vai ficcionar tanto o urânio 35 como o 38 e também os transurânicos. Mas hoje só tem dois em operação na Rússia e um na China, tá? Mas é um reator muito bom, porque o grande problema do rejeito, né? Eu até muitas vezes eu sou meio otimista, eu falo a matéria-prima, né, do combustível, não é lixo, né? O combustível queimado, ele tem muita energia ainda, tá? Bom, esse combustível, o grande problema do rejeito são os transurânios de longa vida, tá? Os produtos de fissão decaem rápido, tá? Então, nesse reator refrigerado, no caso aqui a sódio, o nêutron rápido, ele vai dividir os transurânios, transformar eles em produto de fissão que tem uma meia-vida aí de 30 anos, 300 anos, está no nível da natureza, ou 500 anos, que é o rejeito, que é o mesmo rejeito hoje de plástico que a gente joga na natureza, tá? Tem solução a matéria-prima, o rejeito nuclear. Bom, aqui tá. E esse aqui é o reator de Chernobyl. Ele é uma mistura de vários conceitos, não vai dar para entrar em detalhe, não, mas ele mistura vários conceitos. Inicialmente, ele usava até era urânio natural, por isso que ele tem grafita, tá? Depois, eles já conseguiram fazer o combustível enriquecido, né, já enriquece a 2,5%. Mas tem várias desvantagens, é um prédio comercial. Comercial por quê? Porque inicialmente era para tirar o combustível, logo que ele ficou pouco tempo lá no núcleo, tira o combustível, separa o plutônio 39 e faz os artefatos nucleares, né? Ali eu coloquei aqui, gente, é baseado no Obelisk, né, o primeiro reator a gerar eletricidade, e terminou em Chernobyl. E hoje, hoje nas ex-repúblicas soviéticas não tem mais esse reator, só tem mesmo dentro da Rússia. E o Putin quer pegar todo mundo de volta. Bom, aqui é o decaimento do combustível, tá? Eu falei que é matéria-prima mesmo, depois um dia eu posso explicar. No livro eu falo alguma coisa, tá? Aqui a formação do plutônio, né? Ele vai recebendo beta e vai subindo na tabela periódica urânio 38,
Neptúnio 38 e Plutônio 39, tá? Então, Urano, Neptúnio são dois planetas, tá? Tá. Aqui é o gerador também elétrico. Aí é outra energia, força forte do núcleo, que você usa o decaimento alfa, que eu falei, que é uma mini fissão, aquece o ambiente. Em geral, eles usam o plutônio 38, 238, tá? Que gera tem uma meia-vida de uns 80 anos. Tal. Eu acho que está escrito aqui. Tá escrito. Então, é isso. Você tem diretamente a diferença de potencial de dois metais diferentes e você tem diretamente uma eletricidade. Não é pequeno, mas se você coloca isso em série, em paralelo, você chega aqui, está escrito aqui, olha só, ah, meio quilowatt, sabe? Meio quilowatt. Ah, embaixo ali. Bom, e agora vou falar da fusão, vou falar, não, vai ser rapidinho, tá? Você Os elementos separados, quando se unem, ficam o hélio aqui, né? Mais o nêutron mais leve. Isso aqui é um reator a fusão, sabe? Então, sobra energia, é massa, né? A massa que desapareceu transforma em energia, tá? Aqui um tokamak, né? O caminho, né? O ITER. Essa foto aqui eu tive autorização, está lá na minha meu livro, só que lá eu acrescentei esse homenzinho aqui para a gente saber a ordem de grandeza, sabe? Isso aqui no desenho original do ITER. Isso aqui era interessante. ITER, antigamente, era um acrônimo de Internacional Termonuclear Experimental Reactor. Mas aí esse preconceito com reator é fissão, gera rejeito. Não, nós vamos chamar de ITER, descobrir que ITER é o caminho em latim. Então, agora, ITER é o caminho, não tem nada a ver com reator. Tá? É a história que eu já li. Então, começou em 2013, no ano que vem está pronto, mas é só para liberar 500 megawatts e consumir 50 megawatts, tá? Ganho de energia, o que não se consegue ainda, tá? Na fusão. Não vai gerar eletricidade e tal. Né? Tá, e o conceito disso foi feito lá na Rússia, um dos pesquisadores que atuou foi o Sakharov, né, que fez a bomba de hidrogênio russa. Isso aí eu coloquei no livro também, quando eu atualizei, agora, no ano passado, em 2002, né, em janeiro, parece, de janeiro, acho que 2003, aquela manchete, né, que ocorreu ganho de energia. Sim, a fusão do deutério com o trício aqui gerou 3,5 megajoule, né, e a energia do laser, né, era de 2 megajoule. Mas para fazer esse laser, você usou 300 megajoule. Então, isso aí todo mundo ficou impressionado, ganho de energia? Não, mas de certa maneira não falaram muito que gastou isso aqui de energia elétrica. Então, que é algo experimental para laboratório, isso é um confinamento, né, com laser, né? Isso aqui possivelmente não vai ser usado, vai ser o tokamak mesmo. Coreia, China e aqui no caso a Europa, né? Vai. Bom, aqui então eu falo agora do decaimento radioativo beta, tá? Tem pouco uso, né? É usado para diagnóstico de câncer, radioterapia. Agora, o importante é o pósito, né? Que hoje, né? Aqui mesmo no CDTI, nós temos uma unidade de fabricação de radiofármaco, né, que faz o PET, que vai para o hospital, o pósito aniquila com beta, né, o pósito aniquila com elétron, aparece energia e vê onde está o câncer. Tá? Eu não sou da área, mas é mais ou menos isso. Tá? Tá aqui as várias utilizações da energia nuclear, eu falo isso no livro também, tudo isso aqui tem no CDTN. Eu acho que essas fotos, não, isso aqui é claro que não é do CDTN, tá? Isso não tem essas fotos no livro, a não ser essa aqui que eu poderia pôr, porque eu que tirei. Isso aqui é do CDTN. Esse aqui também é do CDTN, eu poderia reproduzir. Mas essas outras aqui eu peguei na internet para apresentação. Muito obrigado, adquira nas Meirelles e Livraria. Está disponível no site da Universidade Federal do Paraná. Né? Se alguém lembrar do meu nome, se inscrever no Google também, vão ter. Eu já publiquei 5 livros, tá? Mas esse aqui eu digo, eu tenho 70 anos, para me fechar e depois de se aposentar. Muito obrigado a todos, tá? E é isso. Eduardo, a palavra. Muchas gracias, Amir. Vamos Desculpe. a ver si es que hay... No, no, está bien, está bien. Está bien el tiempo. Vamos a ver si hay preguntas. Es un libro muy interesante.
lo hemos visto con tranquilidad lo que ha presentado y vamos a ver si tienen preguntas los participantes. A pergunta vai ser escrita? Vai aparecer aqui? Sí, sí, en el Ah, chat. tá. ¿La ves? Vinícius, Sueli, Valéria, faça a pergunta, porque são alunos meus. Não, é porque foi bem esclarecido, né? Comprem um livro, que o livro está bem explicadinho. Si hay preguntas, hay dos preguntas ahí. Ok, todo mundo entendeu tudo. Muito bem, muito bem. Então tá, Valéria, os alunos meus geralmente têm conseguido bons empregos aqui no Brasil, tá? Valéria está lá em Brasília, tem aluno meu que está na eletronuclear. Aqui tem a Amazônia Azul, né? É para fabricar o submarino, né? Para proteger nossas águas. Submarino nuclear não é arma, é combustível, né? Você pode ficar 10 anos debaixo d'água. Mas não, o Brasil é proibido pela nossa Constituição não usar armamento nuclear. Talvez seja um dos únicos países do mundo, né? E nós temos grande amizade com a Argentina, que tem um acordo com a Argentina, né? A PAC, né? O Brasil é bem transparente nesse ponto, né? É porque eu falei os 15 minutos. No, hay una pregunta de Waleska. Valesca. Ah, Valesca, minha aluna. Mas não apareceu aqui, não. Sí, está en el chat de grupo, É o chat. Já. porque de repente estás viendo el chat Não. tuyo, pero hay un chat del grupo, Lê para mim, porque não estou vendo. ¿no? Mostrar, encerrar, mostrar, barra de tarefa, exibir configurações. Não. Aqui está aqui, fim da apresentação. Ah, não. O que está aqui, eu acho que eu tenho que tirar a minha apresentação. Não sei. Talvez. ¿Lo ubicas? No, el chat. Chat é umas bolinhas que aparecem dentro de si. Abajo, al final, donde dice más, É um lapisinho? Não. ahí abres eso y aparece el chat. Não, não estou vendo. Ah, é aqui em cima, lá de cá. Ah, chat, não, tem 10, gente. Oh, tem muita pergunta aqui. Invito a hacer suas perguntas por este médio. Bom, buenos dias. Qual o critério para saber? É da Valesca. Ah, tá. Olha só, nós estamos na geração 2 de combustível. A maioria é de combustível de reatores. A maioria dos reatores são reatores seguros. Hoje, China, Coreia do Sul já fazem da geração 3, tá? Angra 3, ela ainda é da geração 2, mas ela foi feito vários aprimoramentos nela para instrumentação, mesa de controle, né, digital, para aproximar da geração 3. Tá? Mas hoje na prancheta ainda já tem a geração 4. Tá? Mas é isso, todos são seguros. Tá? À medida que a gente vai aumentando, né, a ciência, né, vai tentando melhorar. Então, todos, a maioria, daqueles 430, eu diria que talvez 400 sejam da geração 2, os nossos, da Argentina e tal. Parabéns, sensacional palestra. Ok, muito obrigado, Sueli. Parabéns, professor. Sucesso. Obrigado. Valeu. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, pergunta. Ah, tá. Ô, Leonardo, o Leonardo pergunta se, com relação à exposição de polímetro, a questão nêutrons em reator. Você pode comentar sobre esse fato? Bom, polímetro, imagino que seja plástico. Você devia ter me falado antes, mas eu não sei exatamente. Isso aqui é química, né? Química. O fato é o seguinte: elementos leves, por exemplo, grafita,
água, hidrogênio, né? Eles interagem com o nêutron, diminui a velocidade deles até eles pararem. Nêutron é diferente dos outros partículas, né, que tem carga. O nêutron ele movimenta pela temperatura do meio, tá? É igual um gás, tá? Bom, e para você diminuir a velocidade, é a interação dele com elementos do mesmo tamanho dele, que é o hidrogênio, né? Também o carbono, esses da tabela periódica no início. Então, polímetro, se for de carbono e tal, se for de tiver hidrogênio, você vai blindar e diminuir a velocidade do nêutron e até mesmo blindar. Tá? Eu já vi falar, por exemplo, aí é outra história, que essas naves americanas, em volta delas, que fica caixa d'água, para, de certa maneira, diminuir a radiação. Tá? Mas no espaço não tem muito nêutron, não. Nêutron aparece de vez em quando uma reação nuclear. Em geral, somos de carga elétrica, tá? Prótons, sabe? Os raios cósmicos têm muito próton, sabe? Bom, então é isso, Leonardo. Obrigado. Graças pela pergunta quanto à ativação. Eu não sei, Leonardo, aí teríamos que pesquisar. Tá? Ele pergunta se teria alguma restrição para ativação algum deles. O que eu digo é o seguinte: todo elemento químico, toda matéria submetida ao fluxo de nêutron vai ter ativação. Agora, por exemplo, o alumínio. O alumínio, a gente diz que ele é até transparente. O alumínio, se for puro, né, transparente a nêutron, né, o nêutron passaria direto. Existe um pouco de ativação, porque o alumínio é, não é sempre constituído só de alumínio, óxido de alumínio, talvez. Sabe? Aí, muitas vezes, também o decaimento é rápido. Olha só, a gente aqui, quando tem um reator nosso aqui, quando liga ele, forma-se argônio, não sei direito se é a ativação do oxigênio dissolvido na água, tá, é um gás, aumenta o nível de reação na sala de controle. O que, que a gente fazia quando eu fui operador do nosso reator? A gente ligava a exaustão e jogava isso para o ambiente, poluindo o ambiente. Não, a meia-vida é 9 segundos. Em 1 minuto já desapareceu. É o caso, é aquele decaimento, vai tendendo para zero, mas nunca acaba. Mas a gente, depois de qualquer radisótopo que a gente trabalha, depois de umas 10 meia-vida, a gente diz que já está no nível da natureza. Né? Bom, agora veja bem, esses elementos, igual o urânio 238, a gente fala que ele é até estável. Ele gasta 4,5 bilhões de anos para decair, eu acho que no tório, né? 4,5. Então é isso, para ter 10 meia-vida, aí já acabou o nosso universo. Bom, então é isso. Todo elemento, pelo que eu sei, ele é ativado, alguns são ativados rapidamente, decai muito rápido, né? E é isso, né? São as meias-vidas, sabe? Meia-vida tem desde alguns microsegundos até os 4,5 bilhões de anos. Não é só o Urano 88, não. Existe esqueci qual que tem uma meia-vida muito maior ainda. O Plutônio, o Urano 268 é interessante, que é exatamente a idade do nosso sistema solar, mais ou menos, né? 4,5 bilhões de anos. Tinha o dobro de Urano 268, hoje só tem metade. Daqui 4,5 bilhões de anos já tem outra metade. Bom, restrição. Muito obrigado, professor, o Wagner. Então, é isso. A maioria que está me agradecendo. Mire, entonces el libro se puede conseguir Ah, sim. directamente en É, en la dirección é, que ha puesto al comienzo, ¿no? tá aqui La librería, la Universidade editora, Federal do Paraná. eso, E ahí se encuentra. é, Perfecto. entrando no Google, ele está também em outras livrarias, eu vi lá a Amazônia e mais algumas, mas eu acho que eles compram da universidade, revendem e demora mais a chegar, não fica, parece que eles não têm estoque. Agora, espero até que tenha acabado a Universidade do Paraná para ter nova edição, porque eu estou doido para acrescentar algumas coisas que a gente vai aprendendo, a gente não para de aprender, né? A vida toda a gente está aprendendo. Então, eu já tenho algumas coisas que eu pretendo, claro, não sei se vai ter outra edição, mas eu pretendo acrescentar no livro. Vai ter sempre uma nova edição, né, com novidades. Então, Sí. gente, eu agradeço, tá? É No, isso. felicitaciones más bien por el libro, muy interesante, muy bueno, muy necesario también en nuestra región.
Y bueno, la conferencia de hoy, el seminario de hoy, lo van a ver dentro de un par de horas en el canal de YouTube. Con tranquilidad pueden revisar, van a YouTube, Café y Radiaciones y encuentran el seminario. Muchas gracias a mí por esta presentación Ok, y éxitos. Que te vaya muy muchas bien. gracias. Gracias a ustedes por asistir. Nos vemos en el próximo seminario web del próximo mes. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias.